Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e vamos dar sequência aos nossos estudos. Hoje nós estaremos trabalhando com a temática Teoria da Tridimensionalidade do Direito, de Miguel Reale. Hoje o texto será uma contribuição de Álvaro de Azevedo Gonzaga e Nathalie Campitelli Roque, que vão nos trazer alguns aspectos importantes e algumas discussões relacionadas então a essa teoria do professor Miguel Reale. Aliás, é importante citar também que é uma grande referência dentro da área do direito, principalmente pela sua composição e a sua experiência através dos seus anos enquanto jurista e também a sua participação no ambiente acadêmico, enquanto professor da Universidade Estadual de São Paulo, a USP, ao qual também foi reitor. Assim, a gente vai perceber que o professor Miguel Reale, na sua grande competência intelectual, vai nos trazer então algumas referências relacionadas a essa perspectiva teórica que ele traz para nós aqui. Vamos então ao nosso primeiro slide. A teoria tridimensional do direito no Brasil, mais conhecida pelo seu formulador original, mas não exclusivo, o professor Miguel Reale, foi concebida como uma proposta de construção do pensamento jurídico e uma das principais inovações no estudo e compreensão desse fenômeno. Conforme proposta pelo professor Reale, a teoria correlaciona três fatores independentes que fazem do direito uma estrutura social axiológico-normativa. Esses três elementos são fato, valor e norma. Importa desde logo afirmar que esses três elementos devem estar sempre referidos ao plano cultural da sociedade onde se apresentam. Podemos perceber então aqui, nas informações trazidas pelo professor Miguel Reale, que a relação que ele traz sobre fato, valor e norma é a compreensão dessa tridimensionalidade aonde ele descreve esses aspectos importantes que têm uma relação muito profunda com a perspectiva e o plano cultural da sociedade. Assim, a gente pode perceber que essas contribuições elas vão discutir uma relação muito próxima à concepção da sociedade. E é o que vai efetivamente dar a estrutura básica à sua teoria. Vamos adiante. A correlação do fato, valor e norma é a base da teoria tridimensional do direito. Mas por que o homem, na análise fenomenológica da experiência jurídica, atribui-lhe essa estrutura tridimensional? Segundo Reale, o que é lícito conjecturar que o homem tenha vivido o direito como experiência, realizando-o como um fato social, sempre relacionado à religião, aos mitos de determinada cultura, pois o direito é o fenômeno ligado à vida social do homem. Inicialmente, portanto, não havia consciência clara e distinta dos fatos jurídicos que habilitassem o direito a tornar-se uma ciência autônoma. A ordem do cosmos, o homem relacionava a ordem ao seu próprio mundo, de suas próprias relações sociais, de seus atos, de seus comportamentos. O momento decisivo, segundo o professor Reale, surge quando os fatos começam a ter significado percebido no plano da consciência. Aqui a gente pode perceber, então, que nesse entendimento do professor Miguel Reale, esse processo é extremamente importante porque, na sua essência, o próprio direito tem uma relação muito forte com aquilo que o próprio homem faz na sociedade, que o homem produz na sociedade. E através desse processo, essa referência nos faz a pensar que o direito é muito próximo daquilo que se produz na sociedade. Então, dentro dessa relação, nós podemos então caminhar por esse sentido da valorização do que é efetivamente produzido na sociedade. Vamos adiante. As perspectivas tridimensionalistas do direito
podem ser divididas em dois grupos de teorias tridimensionais, quais sejam o tridimensionalismo abstrato ou genérico e o tridimensionalismo específico, como a correção essencial entre os elementos fato, valor e norma não foi percebida de plano pelos filósofos do direito e pelos juristas mesmos. Existem determinadas formas de tridimensionalismo que privilegiam um ou outro aspecto, reduzindo o direito à dimensão de fato, ou valor, ou norma. Essas teorias reducionistas ou monistas, que buscam explicar a realidade jurídica com base em apenas um dos elementos essenciais, são o sociologismo jurídico, o normativismo lógico de Hans Kelsen e o moralismo jurídico. Aqui efetivamente a gente vai perceber já um processo da crítica, né? Que é claro, isso é um processo normal que existe dentro de todo o contexto quando se discute e quando se apresenta uma teoria, é você apresentar a crítica a alguns aspectos nesse sentido que tornam, né, essa dimensão reducionista. Assim, a gente pode perceber que a partir dessa crítica, a partir dessa análise, né, vai se construir efetivamente todo esse processo que é a teoria da tridimensionalidade de Miguel Reale. Então, assim, a gente pode perceber que o processo ele vai se construindo diante de uma perspectiva da valorização e da crítica àqueles que minimizam alguns aspectos presentes dentro da sociedade e dentro dos critérios teóricos apresentados aqui por Miguel Reale. Vamos adiante. O tridimensionalismo genérico abstrato é aquele que procura harmonizar os resultados decorrentes dos estudos da teoria monista apresentadas. Sociologismo, normativismo e moralismo jurídico. Temos como primeiro representante de um tridimensionalismo abstrato que procura superar a antítese entre o valor e a realidade, através da cultura, incluindo nela o direito, estudado, então, sobre três aspectos como a realidade impregnada de significações normativas objetivas. Objeto da ciência jurídica, como fato social, objeto da sociologia jurídica, ou os valores ou significações, objeto da filosofia do direito. Aqui a gente consegue perceber então que a partir dessas características apresentadas por Reale, já começa o desdobramento, as explicações que ele traz para nós, relacionados então a como foi a caminhada, como foi o percurso para o desenvolvimento da sua teoria. E isso passa a ser um dos aspectos que são importantíssimos para nós então compreendermos o processo metodológico apresentado por Reale. Vamos adiante. Segundo Miguel Reale, a teoria tridimensional do direito só se aperfeiçoa quando, de maneira precisa, entende-se a interdependência e correlação necessária de fato, valor e norma, que compõem o fenômeno do direito como uma estrutura social necessariamente axiológica normativa. Na óptica tridimensional, fato, valor e norma são dimensões essenciais do direito, o qual é, desse modo, insuscetível de ser partido em fatias, sob a pena de comprometer-se a natureza especificamente jurídica da pesquisa. É buscado a unidade do fenômeno jurídico no plano histórico-cultural, sem o emprego das teorias reducionistas ou monistas vistas, que apartariam os elementos do fenômeno jurídico. Miguel Reale se propôs a examinar aspectos relacionados à ciência do direito, indo além dos estudos filosóficos. Podemos perceber que Miguel Reale, em toda a sua característica, tem uma linha de pensamento muito voltada à perspectiva do estudo efetivamente do direito, compreendendo que diversas outras áreas são importantes, mas a relação do estudo do direito a partir das próprias características do direito são extremamente importantes. E aqui a gente pode perceber que esses aspectos
o fato, valor e norma, eles são extremamente importantes, sendo eles analisados de forma conjunta, não separadamente, como ele cita a relação do texto. Vamos adiante. Fato é o conjunto de circunstâncias que rodeiam o ser humano, decorrem da natureza ou do agir humano e geram consequências que influenciarão outras ações humanas, em maior ou menor intensidade. Já os valores representam a definição conferida pelos seres humanos, que varia conforme época e local. Derivam de uma análise particular, da qual deriva a reação da aprovação ou desaprovação. Importante ressaltar que o valor não se confunde com a vontade, e sim da qualificação de comportamentos à luz de uma qualificação axiológica, imperialismo axiológico. Esse processo é o resultante da estabilização cultural. Consequentemente, a norma é a medida que integra o fato ao valor. Aqui a gente pode perceber que essa relação ela compreende basicamente como se articula esses aspectos valor, fato e norma. A norma é o regulador. A norma ela faz com que esses dois aspectos anteriores estejam em harmonia. Então essa relação ela não pode ser pensada de forma separadamente, e sim ela precisa ser pensada diante de um contexto único. E a partir daí a gente consegue perceber efetivamente a importância e como se referencia a aplicabilidade desse princípio teórico apresentado por Miguel Reale. Vamos adiante. Avançando e partindo-se de três elementos essenciais, a compreensão do fenômeno do direito, é relevante examinar de que modo a norma jurídica surge e é constituída. Esse processo é chamado por Miguel Reale de nomogênese. A norma jurídica não resulta diretamente dos fatos, já que são dependentes da valoração realizada pelo homem em sociedade. Todo fato se correlaciona com um ou mais valores. A partir disso, um desses valores é escolhido pelo poder, originando a norma jurídica. O ato de decisão é uma característica importante da nomogênese jurídica. O poder que estabelece este ato é instituído constitucionalmente, norma legal, ou pela própria sociedade, norma costumeira. O ato de escolha e de decisão sempre existirá. Podemos perceber que o processo, então, ele se relaciona dentro de uma característica importante, que é a valoração dos aspectos presentes na sociedade e, obviamente, também dos aspectos formalmente constituídos através da norma. Assim, a decisão é um dos aspectos presentes dentro desse contexto. E assim a gente percebe que Miguel Reale vai fazer essa relação e vai dar ênfase a essa discussão quando se trata basicamente das decisões que existirão dentro desse contexto. Vamos adiante. Aqui a gente tem uma informação, uma imagem, que relaciona basicamente essa estrutura discutida por Miguel Reale, que seriam os aspectos do valor, relacionados à questão do fato, que vão efetivamente se condicionar à questão da norma. Tudo isso vai, em outras palavras, ter um condicionante que vai agregar a relação do poder. Assim a gente pode perceber que essa condição apresentada por Reale, ela vai, em outras palavras, percorrer um caminho metodológico, um caminho que vai ter uma lógica para existir dentro desse contexto, que é a sua teoria sobre a tridimensionalidade do direito. E assim a gente pode perceber que vai, em outras palavras, ter efetivamente essa contribuição, que é essa relação, essa correlação que existe entre esses três aspectos apresentados por Miguel Reale. Vamos adiante ao nosso próximo slide. Na atualidade da posição de Miguel Reale,
e a sua importantíssima unidade na interpretação do fenômeno do direito, trata-se de uma teoria tão completa e que abarca o fenômeno a que se propõe estudar de maneira tão integrativa que parece restar pouco a se observar. Parece útil dizer, entretanto, que a teoria tridimensional do direito considera no aspecto do poder enquanto o poder de decisões juridicamente ordenadas e garantidas pelo Estado. Possuidor do monopólio do uso da coerção, pode, observando-se que as fontes do direito, segundo o mesmo teórico Miguel Reale, são processos ou meios em virtude dos quais as regras de direito se positivam com legítima força obrigatória, vigência e eficácia. No contexto de uma estrutura normativa, considerar a decisão judicial, os precedentes e a jurisprudência, entendida com as decisões reiteradas num determinado sentido, também no âmbito da teoria tridimensional do direito. Aqui podemos perceber então que as contribuições são extremamente importantes. Elas trazem para nós algumas reflexões que são importantíssimas dentro do contexto da relação que se faz sobre o valor fato e norma, que Miguel Reale nos traz. Assim, a sua teoria, né, ela vai passando por diversos fatores importantes, pelo pensamento e pela análise das concepções compreendidas na sociedade, produzidas na sociedade, das concepções produzidas dentro do meio jurídico e de toda uma relação que existe entre esses processos que vão efetivamente passar por uma decisão. Assim, podemos compreender então que toda essa Constituição traz uma grande contribuição ao pensar a relação desses aspectos presentes na sociedade. Dessa forma, nós concluímos aqui as nossas discussões. É claro que é uma teoria muito mais ampla. Seria necessário muitas e muitas aulas, né, para nós discutirmos toda a sua perspectiva. Mas, de certa forma, aqui nós podemos trazer então as primeiras discussões, as primeiras análises apresentadas pelo professor Miguel Reale. A todos, muito obrigado, agradeço por estarem aqui assistindo esse vídeo. E se gostou do vídeo, deixa aí seu like. Se você não é inscrito, pode se inscrever no canal que você estará recebendo os nossos próximos vídeos. E também faça sua sugestão de tema ao qual você gostaria que estivéssemos aqui comentando. A todos, muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.